Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Bom, nós paramos dentro de sala de aula na filosofia cristã, né? Falávamos sobre vontade, o livre-arbítrio e a graça. Vocês se lembram, se recordam dessa ideia? Falamos um pouco da patrística, falamos um pouco da escolástica, falamos um pouco de Santo Agostinho, Tomás de Aquino. Esses nós iniciamos, mas não demos sequência, né? Mas nesse momento vamos dar sequência no pensamento cristão. É possível conciliar a fé com a razão? O que eu devo fazer para conciliar fé e razão, né? Alguns dizem que fé, a verdadeira fé, ela é racional. Outros dizem que a fé sem a razão, ela é fideísmo, ou seja, você acredita naquilo que você não acredita. Você só busca a fé quando necessita e não o tempo todo. Por que o ser humano erra? O ser humano, será que o mal ele pertence, né? Ele é eterno ou será que o mal é uma criação humana? Qual é o valor das boas ações? A alma é superior ao corpo? Qual é a razão entre as palavras? Por que o ser humano erra? O ser humano ele comete erros, né, segundo Santo Agostinho, porque vamos analisar o que é Deus. Deus é perfeito, ele é totalmente bom. Então ele não pode ter criado o mal. Para Santo Agostinho, o mal é consequência do livre-arbítrio. A partir do momento em que no livre-arbítrio você se afasta do bem, dando valor, permitindo que as coisas materiais sejam superiores a sua ideia de bem, as coisas essenciais, Santo Agostinho fala que você está procurando o caminho do mal. Então ele vai falar que o mal não é uma criação divina, mas o mal ele está no homem, ok? E as boas ações nos proporcionam um retorno ao bem através da contemplação. Que contemplação? Da contemplação de Deus, da beatitude, tá? A alma é superior ao corpo. Se a gente parar para analisar, né, o pensamento platônico, a alma é eterna, enquanto que o corpo é mortal. Santo Agostinho ele vai fazer uma relação entre essa imortalidade da alma e a mortalidade do corpo e vai criar a ideia de um corpo, né, que retornará no juízo final, tá bom? Um corpo que ele permanece na terra enquanto a alma retorna ao paraíso. Não é no campo das ideias, é no paraíso. Qual a relação entre as palavras e as coisas? Como nominamos as coisas, né? Como damos nomes às coisas, às palavras, aquilo que falamos, como é entendido, como é dito. Dizem que existe um abismo profundo entre o que se diz e o que se compreende. Será que isso é real? Né? A vida surgiu ao acaso ou faz parte de um plano maior? O que é a vida? Vocês estudaram lá no primeiro ano os filósofos que buscavam a origem da natureza e Deus. Deus existe? Ou Deus é uma criação da mentalidade humana? A filosofia cristã, o pensamento cristão, ele vem para responder estes questionamentos, ok? Bom, o período medieval, ele é conhecido na filosofia, né, como o período de transição entre a Idade Antiga e a Idade Moderna. Mas nós temos a filosofia cristã surgindo nesse período medieval. O que é o cristianismo, né? Nós somos cristãos, nós seguimos, né, a Jesus Cristo, que é um judeu que nasceu na Galileia, né? Um judeu que nasceu na Galileia e conseguiu com seus discursos muitos adeptos. Então, nós, adeptos do cristianismo, eu, né, adepto do cristianismo que sou, acredito na divindade de Jesus Cristo, né? E a partir desse pensamento do cristianismo, lembrando que o cristianismo até o final, né, até o início do século IV era proibido pelos romanos. Só a partir de Constantino que o cristianismo ele vai
poder ser exercido de fato, quando ele se torna uma religião oficial dos romanos, tá bom? A filosofia medieval cristã, ela inicia com padres, são padres filósofos, por isso ela é chamada de filosofia patrística, tá bom? Posteriormente, os padres seguem com sua filosofia e essa filosofia vai ser uma filosofia escolástica, tá bom? Santo Agostinho, ele vai falar da superioridade da alma, né? Ele vai fazer uma mistura de neoplatonismo com estoicismo para falar, né, para fazer um comparativo entre o bem e o mal, para responder ao maniqueísmo, que era uma vertente filosófica, uma doutrina que ele seguia antes dele se converter ao cristianismo. O que Agostinho de Hipona fala? Os conceitos centrais para as diferentes áreas de reflexão filosófica, inclusive a ética, foram interpretadas. O bem, por exemplo, encontrou em Deus a sua personificação, de modo que a ação moral se tornou o meio pela união do ser humano com Deus. Tá bom? Agostinho adotou a concepção de Deus como ser perfeito, bom e criador de todas as coisas. Deus, que é perfeito, criou todas as coisas. Então, como eu justifico a existência do mal? Né? Como que eu vou falar sobre o mal? Para Agostinho, a criação do mal é incompatível com a bondade e a perfeição do Deus cristão. Ele buscou em sua origem na ação humana, concluindo que o mal não era uma substância existente, mas uma manifestação de carência e desvio em relação ao bem, né? Ou seja, ele criou um conceito de vontade e essa vontade ele compreendia como parte da essência humana, né? A razão como faculdade de conhecer e a vontade como a faculdade de escolha. Ou seja, nós conhecemos através da razão, mas a nossa vontade está determinada, né? Está ligada às nossas escolhas. E nós temos, através dessas escolhas, liberdade para escolher o que fazemos, o que desejamos, né? O que não podemos é se afastar do bem por conta das nossas escolhas. Então, Agostinho destacou um conceito chamado livre-arbítrio, entendido como a liberdade de escolha dada por Deus aos seres humanos para que eles pudessem direcionar a vontade à busca dos bens mais importantes. O uso incorreto do livre-arbítrio desvia o homem dos bens espirituais, empurrando ele para os bens materiais. Esta, segundo Santo Agostinho, seria a causa da imoralidade ou do mal moral, ou, melhor dizendo, a causa do pecado humano. Tá bom? Ele entendia a criação como obra do amor de um Deus perfeito, então o pecado é justamente o uso inadequado do livre-arbítrio. O desvio da vontade, um ato de soberba da criatura que se afastaria de forma voluntária do Criador. Ou seja, se eu me afasto de Deus, eu estou me afastando de Deus porque eu quero. É uma escolha que eu fiz. Se eu me aproximo de Deus, eu estou praticando o bem. Quando eu me afasto de Deus, segundo Santo Agostinho, quando eu dou mais valor às coisas materiais, à soberba, aos desejos e às vontades. Tá bom? Isso é liberdade e pecado. Isso é a procedência da fé. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar. A relação entre a fé e a razão. A escolástica, junto com a patrística, eles vêm buscar essa relação entre fé e razão. E a escolástica ela vai se apegar mais na filosofia aristotélica, na metafísica aristotélica, diferente da patrística, que ela vai buscar mais uma filosofia platônica, né? Então, essa relação entre fé e razão vai ser a busca, por exemplo,
de Tomás de Aquino, na primeira fase, né, da escolástica. Tomás de Aquino ele vai propor as 5 vias. Dentro dessas 5 vias, ele vai falar sempre que nós vamos terminar em Deus. Deus, ele é um motor imutável, imóvel, que sempre existiu e que move todas as coisas para que todas as coisas se movam em sua direção. Ou seja, somos seres em busca da perfeição. E essa perfeição nós não temos ideia do que ela seja porque nunca alcançamos. Como que buscamos essa ideia? Porque a perfeição está em Deus, segundo São Tomás de Aquino. Tá bom? Bom, vamos lá. Tomás de Aquino, ele vai falar também sobre a ideia de beatitude, né? Que seria um segundo momento da filosofia do pensamento medieval, né? Da escolástica. Em razão do pecado, não teriam. Aliás, ele refletiu sobre questões éticas como a virtude e a felicidade. Essa foi a segunda fase. Em razão do pecado, não teríamos condições de nos sentir plenamente realizados em nossa vida terrena. Um dos grandes empecilhos para isso seria a certeza da nossa finitude, a qual limitaria nossas alegrias a um instante provisório e passageiro. Saber que eu sou mortal não me traz uma felicidade plena. Eu sempre estarei incompleto dentro da minha mortalidade, dentro da minha finitude. Então, o homem, ele não alcança a sua plena felicidade, a sua plena alegria, né? Porque ele é um ser finito. Então, ele busca várias vezes uma felicidade instantânea, e essa felicidade instantânea, ela se dissipa no momento em que ele percebe que não se realizou com a prática desta felicidade. Essa insatisfação permanente própria da condição humana poderia estar superada por meio da beatitude ou a felicidade tranquila. O que é essa felicidade tranquila, serena e eterna? Ela é a contemplação. Ela é alcançada através da contemplação. Essa contemplação é a contemplação de Deus, tá bom? Tomás de Aquino afirmava que era necessário viver uma vida ordenada por um amplo conjunto de virtudes, as quais somente a iluminação divina poderia proporcionar, né? Ou seja, buscamos o conhecimento racional, porém esse conhecimento racional ele só virá a partir do momento em que estivermos aptos à contemplação eterna, à contemplação do eterno. E o eterno, para Agostinho, é Deus, né? E a questão dos universais, né? O que são os universais? Os universais são aquelas questões que são questões amplas, que respondem a um conjunto do tudo, né? O todo seria a questão dos universais. Então nós buscamos essa resposta de quem nós somos, de onde vimos, para onde iremos, de forma lógica, de forma técnica, de forma quase que de forma científica, né? Através da observação, da contemplação, da busca, da lógica, da virtude, né? Da prática da virtude, do bem, né? Seria isso. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. É uma pequena revisão, né? Não, essa no caso não é revisão, seria uma aula que teríamos um debate em sala de aula. Espero que vocês escrevam aí, né, para a gente poder dialogar mais sobre esse assunto, tá bom? Muito obrigado, até mais.